Vamos falar sobre a análise ambiental e postura estratégica de uma empresa. Agora vamos compreender a importância de se fazer análises observando fatores internos e externos que influenciam o desempenho de uma empresa. O diagnóstico é o monitoramento das variáveis ambientais. Externamente, elas são conhecidas como variáveis incontroláveis e internamente são conhecidas como variáveis controláveis. Um diagnóstico da atual situação de uma empresa, ela propicia uma visão daquilo que é e que situação ela se encontra. Quando a pessoa vai ao médico, ela faz dezenas de perguntas, solicita exames a fim de oferecer ao paciente um diagnóstico. Depois disso, ela receita tratamentos, medicamentos, e nas organizações não é diferente. Nós precisamos descobrir quem é a empresa, o que ela tem e qual a sua doença, e depois tratá-la por meio das estratégias. Assim, o diagnóstico vai avaliar, interpretar e distribuir informações sobre os fatores ambientais. As empresas bem-sucedidas, elas reconhecem que o ambiente está constantemente apresentando novas oportunidades e as ameaças e compreendem a importância de continuamente monitorar e se adaptar ao ambiente mutável. Por esse motivo, vão buscar informações para que se inicie o processo de formulação da estratégia. Essas informações são traduzidas em ameaças e oportunidades, pois estão no ambiente externo e pode oferecer, e por dentro nós temos os pontos fortes e fracos. O ambiente interno oferece na organização. Os pontos fortes e fracos podem impedir que a empresa aproveite as oportunidades e podem até evitar uma ameaça. Como vocês podem observar, as empresas elas recebem fortes influências do ambiente externo. Isso pode impactar diretamente seus negócios. E essas variáveis são a economia, a política, as leis, a sociedade, a demografia, a tecnologia, ações dos concorrentes e alterações do comportamento dos consumidores, que cada vez mais podem pedir produtos com maior qualidade e preços mais justos. No ambiente demográfico, os mercados são compostos por pessoas, portanto, características da população podem ser analisadas, tamanho e taxa de crescimento da população, a faixa etária, a composição étnica, os níveis de instrução, padrões domiciliares, características regionais, o índice de natalidade, a distribuição geográfica da população, mobilidade da população, a taxa de crescimento e envelhecimento, a taxa de casamento, natalidade, de mortalidade, a estrutura familiar, os níveis de escolaridade, a composição étnica e religiosa da população. Veja como o ambiente externo influencia na empresa. No ambiente econômico, o poder de compra, a renda, os preços, os juros, o dólar, a disponibilidade de crédito, a inflação, o nível de emprego, a distribuição de renda, o pagamento, o produto interno bruto, que é o PIB, e dentre outros, influenciam a organização. No ambiente natural, temos a preocupação com as ameaças e oportunidades relativas à escassez de matéria-prima, o custo mais elevado de energia, os níveis mais altos de poluição, mudança no papel do governo. Oi? Oi? Ambiente natural? Tá ok. No ambiente natural, a preocupação com as ameaças e oportunidades relativas à escassez de matéria-prima, os custos mais elevados de energia, os níveis mais altos de poluição, mudança no papel dos gestores como consequência da consciência ambiental. E também temos externamente a concorrência. Esta análise ajuda a organização a avaliar os seus pontos fortes e fracos em comparação com seus concorrentes. A concorrência é um importante elemento a ser considerado, e essa variável ela pode afetar o posicionamento, a produtividade e a própria sobrevivência da empresa. Uma boa maneira de acompanhar os concorrentes é realizando o benchmarking, por meio do qual se pode comparar o desempenho da empresa com o de outras organizações, buscando sempre melhorar a qualidade de seus produtos e serviços.
Temos o fator também chamado mão de obra. São os fatores que influenciam a disponibilidade da mão de obra. É o nível de conhecimento, o treinamento dos funcionários, o salário que motiva ou não os funcionários. Temos também externamente os fornecedores, a qualidade relativa dos materiais oferecidos pelos fornecedores, a credibilidade nas entregas, o crédito e por aí vai. Entre outros fatores que podem influenciar a empresa. Falamos do ambiente externo, agora vamos voltar o nosso olhar para o ambiente interno, pois não basta olhar só para fora, precisamos também olhar para dentro de nossas empresas. Esse olhar ele deve se dar por meio da análise das principais áreas funcionais, são marketing, finanças, produção, pessoas e ainda a estrutura organizacional, que vai dizer respeito e compreender as exigências do mercado, as necessidades da organização, os processos para a busca de eficiência, as políticas internas, dentre outros aspectos também muito importantes. Após identificar o ambiente interno e externo, nós podemos dar continuidade falando sobre a análise SWOT. Ela é uma sigla de origem inglesa que significa, traduzindo aqui, forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E ela vai identificar o comportamento estratégico atual da empresa. Uma empresa em postura de crescimento, como vocês podem ver no slide, tem mais oportunidade do que ameaça, mas ainda tem problemas de organização. E a empresa pode adotar uma estratégia de inovação, lançando novos produtos e serviços, ou ainda internacionalizar, expandir ou associar-se a outras empresas. Em postura de manutenção, a empresa possui mais pontos fortes do que pontos fracos e normalmente é uma empresa já estabelecida e nessa postura tende a acomodar-se. É o que é chamado das estratégias de estabilidade, com equilíbrio entre as despesas e as receitas e ênfase no controle, mas também pode optar por estratégias de nicho e especialização ao buscar a conquista de novos segmentos por meio das vantagens competitivas que já possui. Na postura de sobrevivência, ela trata de uma empresa desorganizada internamente, com mais pontos fracos do que pontos fortes. E a estratégia será de redução de custos e liquidação dos negócios. A empresa em desenvolvimento, ela tem mais pontos fortes do que fraco e oportunidades podem ser bem aproveitadas. É o momento de abrir os novos mercados, desenvolver novos produtos ou serviços, comprar ou fundir-se com outras empresas e diversificar, entrando em um mercado totalmente novo. A postura estratégica, ela proporciona um quadro geral da empresa, confrontando então os pontos fortes e os pontos fracos para analisar a sua capacidade de aproveitar as oportunidades e enfrentar as ameaças que o ambiente impõe. Também corresponde à maneira mais adequada para alcançar os propósitos da missão, respeitando assim a situação atual da empresa. Bom, meu aluno, minha aluna, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, revejam a videoaula, leiam o material didático, os materiais que estarão em complementação aos materiais. Estamos à disposição. Reforce o seu conhecimento, faça anotações, resolva as questões para a consolidação do ensino aqui construído. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.